Olá, queridos graça e paz, eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e pastor-presidente da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. E eu quero trazer uma notícia para você. Os cursos que vocês sempre me pedem, eles agora estão numa plataforma online, você pode fazer na modalidade do ensino à distância. As informações estão na descrição do vídeo ou no site www.pastorlobo.com. E eu gostaria de dizer que os livros do Instituto Êxodo, do pastor Oswaldo Lobo e outros conteúdos na área de libertação e batalha espiritual já podem ser adquiridos na nossa loja virtual no www.institutoexodos.com. Aproveite. E mais uma coisa, quero convidar para agora em 2019 você ir conosco a Israel. Vai ser um passeio maravilhoso na Terra Santa, cheio de conhecimento bíblico. A sua vida vai encontrar uma intimidade maior com o Senhor. Nós chegamos em Tel Aviv e depois visitamos Cesareia Marítima, Cesareia de Filipe, Jope, Jordão. Depois nós descemos até o Mar Morto, subimos de novo para Tiberíades, Mar da Galileia, toda a região ali de Jericó e finalizamos em Jerusalém. É uma viagem que vai te levar para bem pertinho de Deus e que vai trazer ao seu coração muita paz. Eu espero você lá. Fica com Deus. Dá um like nesse vídeo, aperta o sininho para você receber as nossas informações. Aproveite, fica na paz. Vamos lá, eu quero falar um pouquinho sobre o Espírito Santo de Deus e a unção do Espírito Santo. Pai querido, nós pedimos essa cobertura, a unção que despedaça todo o jugo, o caldo, o óleo do teu Espírito sobre a nossa cabeça, amolece o nosso coração, desentope os nossos ouvidos, tira de nós todo o preconceito, ensina-nos e guia-nos toda a verdade. Em toda a verdade é o teu Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso o teu Espírito Santo é muito bem-vindo hoje para falar conosco e nos ensinar em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Vamos falar um pouquinho sobre a unção do Espírito Santo. A palavra unção, ela tem uma conotação de um óleo esfregado por cima. Quando você unge, você pega o óleo e você esfrega em cima da cabeça, em cima da pessoa. O Salmo 133 diz que é um óleo precioso que desce da cabeça, da barba e da gola de Arão. É como o degelo do Hermon. Ali Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Essa palavra unção, ela se repete na Bíblia muitas vezes. Igreja Batista é um negócio esquisito demais. Porque a gente fala de Deus Pai, a gente fala de Deus Filho, mas o Espírito Santo parece que é uma matéria da escola bíblica dominical, que se aprendeu lá atrás e não toca mais nesse assunto. Tem gente que não gosta de falar, tem gente que tem medo de falar do Espírito Santo, tem igrejas que é proibido falar do Espírito Santo. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, não tem muito tempo não, falar de Espírito Santo dentro de igreja batista, gente, era motivo de você ser excluído da igreja. Em Apocalipse capítulo 19, a ignorância não é incentivada por Deus em nenhum momento. Mas quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso, ele faz uma pergunta interessante: recebestes o Espírito Santo quando creste? E aqueles discípulos de João Batista, eram 12, respondem: quem é esse Espírito Santo que nós nem nunca ouvimos falar dele? E eles perguntam: em que batismo fostes batizados? Ele fala: do batismo de João, batismo das águas, o batismo de arrependimento. Então, o apóstolo Paulo, tendo pregado o evangelho, os batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eles foram cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus diz, e João Batista disse: eu vos batizo com água, para purificar todos os pecados, mas vem um outro que vem depois de mim, que eu não sou digno de amarrar sua sandália, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Só que quando a gente fala disso na igreja,
A gente dá a impressão em algumas igrejas que nós estamos falando de uma anormalidade, de uma heresia. Tem gente que tem medo de manifestação do Espírito Santo. Tem gente que ignora que é pelo Espírito Santo que nós chegamos até aqui. Querido, você só se converteu porque o Espírito Santo te convenceu do teu pecado. Tudo que Deus começa, Ele começa pelo Espírito. Gênesis capítulo 1, verso 1 e verso 2 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando Deus ele começa com qualquer homem, com qualquer mulher, no Novo ou no Antigo Testamento, Ele começa possuindo essa pessoa com o Espírito Santo. Quando Deus começa todo o seu trabalho com Jesus, gente, Jesus, Ele está ali no Jordão, nas bandas de Betânia, para lá da Jordânia, o Espírito Santo veio sobre Ele em forma de pomba. O Espírito guiou Jesus. A Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito, foi guiado pelo Espírito para o deserto. Jesus não fez o que fez porque Ele era Jesus, mas Ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. Em Mateus capítulo 4 Ele diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, Ele vem sobre mim, e Ele me ungiu para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para dar vista aos cegos, e para anunciar o ano aceitável do Senhor, é o ano do perdão. Tem gente que acha que vai conseguir fazer alguma coisa sem o Espírito Santo. É um monte de gente carnal, que quer brigar, quer usar a inteligência, quer usar a sabedoria, quer usar os seus estudos, quer usar a sua força, quer usar a sua filosofia, quer usar a sua maneira de falar, ele quer usar tudo aquilo que é carne. Gente, Jesus, Ele simplesmente fala daquilo que o Espírito lhe falou. Quando a Bíblia fala sobre vencer, Ele fala não é nem por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Deus, Ele começa a igreja com o Espírito. Ele fala: olha, vocês vão ficar em Jerusalém, até que sejais revestidos do Espírito, e descerá sobre vós o Espírito. Jesus, Ele é cheirado dentro do ventre de uma mulher pelo Espírito. Em Lucas, diz assim, o anjo aparece para Maria e diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te encobrirá como sombra. Você vai dar luz a um filho, e esse filho vai ser chamado Emanuel. As pessoas querem resolver tudo com inteligência. As pessoas querem resolver tudo com discussão, com bate-boca. Isso é carnalidade, as obras da carne são manifestas. Você lê em Gálatas capítulo 5, a confusão que é a carnalidade. Eu recebi um vídeo esses dias, estava no YouTube, acho que foi pastor Ala que botou para a gente. Eu participo de alguns grupos de WhatsApp, mas eu não tenho tempo para entrar em discussões. Mas eu vejo tudo que está ali. E tem dois crentes batendo boca numa esquina de uma rua, chamando atenção, um querendo ser mais espiritual que o outro. Querido, eu vou dizer para você uma coisa: o fruto do Espírito não é manifestado por aquilo que a aparência mostra. Existe ali, a Bíblia fala sobre um fruto do Espírito que é particionado em nove cômodos. Nós usamos assim como ensinamos na escola bíblica dominical, ensinamos a nossa igreja, como o apóstolo Paulo ensina. Tem muita gente desprezando o Espírito Santo, tem muita gente extinguindo o Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreve ainda no capítulo 5 do livro de Gálatas: não vos embriagueis com vinho onde há contenda. Perdão, Gálatas não, Efésios. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Só que a gente trabalha, sabe como? Como se o Espírito não estivesse aqui. Como se o Espírito não visitasse a igreja. Como se o Espírito não existisse. Tratamos o Espírito Santo como um Deus desconhecido. Como uma força, como uma nuvem, como uma nebulosa aqui no meio da igreja. Não é nada disso. Eu quero falar
para vocês hoje sobre a unção do Espírito Santo. Porque nós vamos preparar o coração da igreja para a feira de ministérios. O ministério é algo que Deus dá para mim e para você. E cada um de nós aqui tem uma unção para ser usada para um ministério. Quando a Bíblia fala sobre isso, 1 Coríntios 12, verso 1 e de 4 a 11, diz: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. A Bíblia não incentiva a ignorância. A ignorância é um lugar de trevas, e trevas é um ambiente do diabo, não de Deus. Então aprenda, ele vai dizer o seguinte, a partir do verso 4, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, veja bem, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, e a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro a fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de cura, pelo mesmo Espírito a outro o poder de operar milagres, a outro a profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um, conforme quer. Primeira coisa que você deve entender aqui, que Ele parte aqui, que Ele secciona, que Ele fatia os dons do Espírito em 3 partes aqui. Existem dons que são dons de revelação. Eu vou ensinar isso para a igreja com o tempo. Dom de conhecimento é um dom de revelação. Existe um dom chamado discernimento de espíritos. Existe um dom chamado dom de sabedoria. São 3 dons. Dom de revelação. Existem os chamados dons de poder. Dom de fé. Dom de cura e dom de sinais e maravilhas. São chamados dons de poder. Existe um terceiro grupo de dons. São chamados dons vocais. Dom de variedade de línguas. Dom de interpretação de línguas e dom de profecia. Mas todos esses dons, ele tem uma razão: dar para a igreja ferramentas de edificação para o corpo. Ele vai continuar aqui, se você ler o capítulo 12 de 1 Coríntios, dizendo o seguinte, que nós somos como um corpo. Um funciona como olhos, outro como ouvido, o outro como boca. Um é pé, o outro é mão. Mas cada membro do corpo tem uma função. Você já imaginou se você não tivesse o coração? O coração não aparece. Arranca o seu coração para você ver. Arranca o seu fígado. Tira o teu estômago. E nós começamos a nos comparar dentro da igreja. E começamos a achar e nos orgulhar. Ou nos diminuir, achando que meu dom é maior ou é menor. Querido, preste atenção. O Espírito Santo, Ele distribui como quer. A Bíblia manda você buscar os melhores dons. Não que haja um dom pior e um dom melhor. Ele diz assim, ó, quem dera todos pudessem profetizar. O capítulo 14, ele vai explicar. Do 12 ele fala sobre dons. Ele termina o capítulo 12 falando sobre o mais excelente dom, que é o amor. Então ele faz o quê? Um parênteses. O capítulo 13 é um parênteses para falar do amor. E ele recomeça então o capítulo 14, falando sobre como operar nos dons, senão vira uma confusão. Então quando você orar em línguas, falar em mistério, uma ou 2 vezes, e tem que haver quem interprete. A igreja não é um lugar de confusão. A igreja é um lugar onde o culto deve acontecer com ordem e decência. Pastor, mas esse dom cessou? Não cessou. Quando vier aquele que é perfeito, aí, onde houver língua, cessarão. Mas ele não voltou. Agora o dom, a unção sobre a minha vida e sobre a sua vida, ela vai nos capacitar para algo.
O dom na minha vida não pode me exaltar. O dom na minha vida não pode me deixar orgulhoso. Olha como é que meu dom é mais especial que o seu. Não é isso. Deus me dá um dom que não dá para você, mas Deus te dá um dom que Ele não dá para mim. Então naquilo que eu tenho eu te abençoo, e naquilo que você tem, você me abençoa. Quando nós falamos sobre dons do Espírito Santo, sempre alguém fala para mim sobre, pastor, e a unção dobrada, ou a porção dobrada. Eu gosto desse texto. 2 Reis, capítulo 2, 1 Reis fala de Elias. 2º livro de Reis fala de Eliseu. E Eliseu recebe a porção dobrada do Espírito. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja a porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Elias vai dizer assim: você pediu algo duro. Dura coisa, mas eu posso pedir o Espírito Santo, gente? O que você acha? Deus me incentiva a pedir o Espírito Santo? Sim. Se vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai não vos dará do Espírito Santo a quem pedir. Peça ao Espírito Santo. Peça para ser cheio do Espírito Santo. Peça os dons do Espírito Santo. Peça que Deus te capacite. Interessante, eu vou em algumas igrejas e a gente ora, e algumas pessoas, pelo Espírito, recebem dons. Isso é normal. Você vai ver em Atos 8, em Atos 9, em Atos 10, em Atos 19, os apóstolos impunham as mãos e recebiam, era dados a eles o quê? O dom do Espírito. E havia uma manifestação do dom do Espírito ali. Aquele mesmo Espírito que operava na igreja, continua operando hoje aqui. Mas tem que falar assim: pastor, ora para mim que eu quero receber o dom de línguas. Fala, vou orar não. Nós temos um culto de oração aqui toda semana. Você nunca aparece para orar aqui. Nós temos um culto de manhã para orar toda terça-feira às 9 da manhã. Você nunca aparece aqui. Você não ora nem em português. Como é que você vai querer orar em língua estranha? Para que você vai querer orar? Gente, entenda o que eu vou dizer para você. Eu quero dizer o seguinte: Deus não vai te dar um dom para você dizer, eu tenho um dom, você pega ele, guarda e bota debaixo do travesseiro ou dentro da Bíblia, ou bota no bolso e não usa mais. O dom é algo que Deus dá para a gente usar, não em nosso favor, em favor dos outros. Em favor daquele que está aqui. Por que a igreja levanta um mestre? Por que Deus dá para uns, nem os dons ministeriais não são 5? Deus chamou uns para apóstolo. Vê que o apóstolo, ele é o dedo da mão, né? São 5 dons, são 5 dons ministeriais. O apóstolo é o polegar, ó. Deus chamou uns para apóstolos, outros para profeta. O profeta, gente, não é um moço bonzinho que fala o que vai acontecer de bom de sua vida, não. A igreja não é querer ter um profeta aqui, não. Profeta não diz para você, eis que vou te dar você, mulher solteira. Eis que estou vendo aqui para ti, Deus te dá um louro bonito. O nome dele é Brad. O sobrenome é Pitt. Gente, não é isso não. O dom profético na Bíblia é um dom que chama o povo ao arrependimento. Todos os profetas na Bíblia, todos eles, se há um denominador comum na palavra profética, é um chamado ao arrependimento. Até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos? Elias chama o povo a um lugar de arrependimento. E todos eles, Isaías, Jeremias, o livro de Lamentações de Jeremias, Ezequiel, e você vai de Daniel até Malaquias, ele fala: arrependei-vos. O dom profético é muito duro. Os profetas na Bíblia, gente, eles não têm vida mole, não têm vida boa. Isaías foi cerrado ao meio, Jeremias foi lançado num poço de lama até o pescoço. João Batista, gente, ele perde uma cabeça numa bandeja de prata, a pedido de Salomé e Herodias. Deus chama alguém para profeta, não é para dizer, falar o futuro e adivinhação, porque muitas vezes o profeta da Bíblia é chamado de vidente, porque ele também vê o futuro.
Deus chama alguns para apóstolos, profetas. Evangelista é esse dedo maior, é aquele que vai lá buscar mais longe. Ele chama para pastor, pastor é o dedo da aliança, é o que cuida de rebanho, é o que gosta de gente, é o que tem cheiro de ovelha. O pastor nem sempre é mestre, um pastor nem sempre é um bom pregador, ele nem sempre é um profeta, mas ele tem que ser alguém que cuida de gente, que cuida de rebanho, que se importa, que está disponível. E ele também chamou alguns para mestre, então apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, e mestre, para desentupir o ouvido da igreja, para a igreja entender. Esses dons ministeriais são distribuídos. É lógico que tem pessoas que combinam 1, 2, 3, 4 dons. Mas o dom, quando ele vem com essa unção, é a palavra unção. E Eliseu pede a porção dobrada, gente, era um direito de um filho primogênito. Deuteronômio 21, 17, diz, mas o filho da desprezada reconhecerá como por primogênito, dando-lhe dobrada a porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, é o direito da primogenitura dele. Por que que Eliseu pediu a porção dobrada? Porque Eliseu era filho. A igreja, tem muita gente que racha a igreja, sabe por quê? Porque traz competentes para ajudar o ministério, mas não estabelece filhos, não tem paternidade. Você quer alguém que caminhe com você? Faça filhos que vão se tornar profetas, missionários, pastores, presidentes e reis. Mas quando nós escolhemos as pessoas pela competência que elas têm, elas acabam na primeira confusão indo embora e levando o rebanho. Eliseu, ele caminhou uma jornada com Elias. Então ele sabe que Elias é pai. Quando ele ora, ele fala, meu pai, falando sobre Elias. O direito do filho primogênito era receber o dobro de tudo aquilo que todo mundo tinha. Por exemplo, o filho primogênito, ele recebe o dobro da fortuna da família. É por isso que o irmão do filho pródigo fica tão zangado. Aquele moço que estava trabalhando como escravo, ele mesmo fala isso, vê o irmão pegar a parte do direito de herança dele e torrar com as prostitutas, como ele diz. Ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Esaú foi imoral, foi profano. Profanar é você desprezar algo que é santo. Isso que é profanar, ele profanou o sangue da aliança, ele profanou o direito da primogenitura de um filho. É mesmo que você dizer para o pai, pai, eu não quero o melhor que você tem para mim. O pai deixa uma herança e o filho despreza. Toda unção revela um chamado para o serviço. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu. Veja bem, eu estou regressando, eu estou vindo para o passado, eu estou voltando para essa história, eu estou contando, eu comecei a contar lá na frente, eu vou voltar ao passado agora. E achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª, Elias passou por ele, lançou o seu manto, presta atenção como isso é importante, lançou o seu manto sobre ele, então deixou os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Ele lançou o manto sobre ele. Você vai entender que ele está destinando esse moço Eliseu, ele está chamando ele a um chamado de uma unção, de filho. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e o sacrificou com os aparelhos dos bois, cozeu carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs, seguiu a Elias e o servia.
Presta atenção no que está acontecendo aqui. Esse homem atende a um chamado de Deus. A unção, querido, é para você entender a algo que Deus está te chamando. Esse homem, Eliseu, ele vai receber a porção dobrada, porque ele não é um preguiçoso, ele é um trabalhador, ele tem responsabilidade familiar. Deixa eu me despedir do meu pai. Ele sai do comodismo espiritual, ele deixa o passado para trás, ele consagra o seu patrimônio, a sua junta de boi, ele oferece sacrifício e ele se posiciona como servo. A unção, gente, ela vem para quem? Segundo Reis 8, então Elias tomou sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para 2 lados e passaram ambos em seco. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão, e tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado, de um para outro lado, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Pastor, o que a capa tem a ver com isso? Tudo. Tudo. Quando um pai, ele dava a capa ao seu filho, ele estava dizendo para todo mundo: o meu filho vai receber a minha unção, o direito de governar espiritualmente a família e a porção dobrada de tudo que eu tenho. Jacó foi enganado e acabou casando com 2 esposas que levaram consigo 2 concubinas. Havia ali Bila, Zilpa como concubinas e havia Raquel e Lia como esposas. O primeiro filho que nasce é Judá, mas Judá faz uma lambança e ele consegue se deitar com uma das concubinas do pai. O segundo filho, Simeão, e o terceiro, Levi, faz uma lambança e matam o vizinho Siquém, que tinha uma aliança com Abraão, como vingança. Os outros filhos que seguem, Judá, se deita com a própria nora. Confusão aquela casa. Família de Israel, de Jacó, é uma bagunça. Quem sobra? O filho da Raquel. A mulher a quem ele amava, José. Então ele pega uma túnica, ele pega uma capa e dá para José, como quem diz: ó, você vai receber a porção dobrada. Isso gera ódio. Competições dentro da igreja, competições ministeriais. Eu devia estar à frente, eu sei mais, eu sou mais competente, eu canto melhor, eu prego melhor, eu ensino melhor, eu conheço detalhes, eu sei servir. As competições, elas surgem de invejas e de ciúmes dentro da igreja. Mas o que nós lemos é que o mesmo Espírito opera em todos, com dons e talentos diferentes, para o serviço do reino. E não para que você diga: olha como ele é bom nisso e como ele é bom naquilo. Nós também recebemos do Senhor algo pelo Espírito Santo. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você é que quando Eliseu recebe de Elias o chamado, ele joga aquela capa em cima dele. Eliseu já sabia o que estava acontecendo. Por que você acha que Marcos 5 tem aquela mulher com fluxo de sangue de Cafarnaum? Ela vem por trás e ele fala o seguinte: se eu apenas tocar na capa dele. É que nós somos brasileiros, ocidentais, a gente não faz ideia do significado espiritual de algumas coisas que estão no Antigo Testamento. Eu gosto de ficar em Israel aprendendo. Eu gosto de ficar em Israel, em Jerusalém, tem uma universidade ali nas paradas do templo. Se Deus quiser, daqui a algum tempo, algum ano ou 2, eu quero fazer um curso lá de novo. Eu gosto muito de ensinar e aprender. Quando aquela mulher toca no manto de Jesus, Jesus fala assim: pode parar. Para.
Tem um homem chamado Jairo que está doido para Jesus chegar na casa dele, porque a filha dele está morrendo. Está lá, ele está com pressa. Ele está puxando Jesus. Vem comigo, Jesus. Quando a gente anda no sítio arqueológico de Cafarnaum, você vê que as ruas eram estreitinhas. E as pessoas se tocavam, não tinha jeito de você não esbarrar. Imagina você passar por uma viela, e a multidão sabia que Jesus ia fazer um milagre. E o milagre para quem? Para um homem que era o principal da sinagoga. E agora o negócio vai ficar bom mesmo. Agora vamos ver o que esses fariseus vão falar. O principal da sinagoga está com a filha doente, Jesus vai curar ela. Então a turma vem toda atrás, vamos lá. Vamos lá que vai ter fogo, vai ter manto hoje, vai ter um reteté, vai ter fogo puro, hoje vai ter uma manifestação. Deus vai fazer um milagre, vai todo mundo atrás. Só que essa mulher, sem ninguém ver, ela toca no manto de Jesus. Como é que é, pastor? Sem ninguém ver? Que da fé, ela toca algo que é invisível. Ninguém vê, mas o mundo espiritual vê. Deus de repente para, Jesus para e diz, opa, alguém tocou em mim. Aí Pedrão, sempre ele, Pedrão, vou te falar. Pedrão, você sabe, ele primeiro fala para depois pensar na bobagem que falou. Ele faz as coisas, depois ele pensa o que ele fez. Ele anda nas águas e fala, o que eu estou fazendo aqui? Jesus, a multidão te espreme. O Senhor pergunta, quem te tocou? Todo mundo te tocou, Jesus. Não, alguém me tocou com fé, porque eu senti, aí é sentimento. Eu senti que de mim saiu o poder. Eu senti que de mim saiu o poder. Eu tive uma experiência dessa. Eu nem sabia quem era essa moça, ela entrou na igreja, num dos nossos cultos. E nós viemos à frente, os pastores sempre, eu gosto que os líderes venham à frente e orem pelo rebanho, o líder de cela, os pastores, os diáconos, os vice-presidentes. Quero que venha aqui. É importante você impor a mão, é importante. A Bíblia fala sobre imposição de mãos. Gente, quando eu botei a mão naquela mulher, gente, eu senti um choque ao contrário saindo de mim. Saiu de mim um choque. Eu falei, o que é isso, Deus? Eu só falei para ela assim, foi curada. Ela foi embora. No domingo seguinte ela voltou para a igreja, e ela falou, pastor, o senhor lembra de mim? Eu falei, não lembro não. O senhor orou por mim. Eu falei, ô minha irmã, e aí? Eu fui curada. Eu falei, é mesmo, o que Deus fez? Pastor, eu não podia nem falar, eu estou falando aqui com você, eu não podia falar, eu estava com um problema aqui na garganta, grave, sério, sem possibilidade de cura, os médicos já tinham me desenganado. Na hora que o senhor orou, pastor, alguma coisa aconteceu aqui, destravou minha garganta. Mas foi a fé daquela mulher. Jesus diz, a tua fé te salvou. Ela tocou nele com fé. A unção, ela está disponível? Sim, mas ela está disponível para quem sabe que aquela pessoa tem um direito de primogenitura, recebeu a porção dobrada, está recebendo. Elias sabia disso. Ele fala o seguinte, se você me ver subir e a capa descer, você recebeu o que você quis. Eliseu rapidamente, sabe o que ele faz? Ele vê os carros, ele vê o mundo espiritual. Ele tem um discernimento espiritual. Ele vai mais tarde, ele é cercado por exército sírio. E aí Geazi vem desesperado. Estamos cercados, ele fala assim, Deus, abre os olhos dele para que ele veja que maiores são os que estão conosco do que aqueles que são contra nós. E eles veem então um exército cercando o exército inimigo. Eliseu pega então a capa de Elias, ele toca no Jordão. O mar, ele só não se abre só, gente, ali no Mar dos Juncos, no Mar Vermelho, não. Ele se abre no Jordão 3 vezes. O Jordão abre quando Josué passa. O Jordão abre quando Elias e Eliseu passam. Ele feriu, ele fatiou, ele abriu o Jordão, ele espalha de novo. E quando ele pega a capa, ele traz de novo. Pastor, o que isso significa? Significa que quando você recebe a unção, você tem uma responsabilidade. A unção não é dada para mim, para que a gente guarde ela, ou para que a gente use ela para uma forma indevida. Tem gente que recebe a unção e despreza a unção. A Bíblia diz, 1 Samuel capítulo 10, verso 1, quando
Samuel derrama o óleo, ele abre um chifre de um azeite, derrama sobre a cabeça de Saul e diz assim: Deus o ungiu como capitão, gente, presta atenção, como líder do povo de Israel. Sabe o que Saul fez com aquela unção? Ele desprezou ela. Pensa um sujeito, se você pegar 1 Samuel 10:10, você vai ver que ele profetizava entre os profetas. A Bíblia diz que o Espírito Santo tomou Saul e o possuiu de uma maneira tal que ele profetizava entre os profetas. Sabe como é que Saul termina? Se suicidando. Porque ele entra num espiral de rebelião, e a rebelião é como a feitiçaria. Ele acha que ele é muito esperto. E aí ele vai. Você sabe por que tem gente que corre atrás da irmãzinha profetiza? Vamos lá na irmãzinha da revelação. Já ouviu falar nisso? Quem já ouviu falar nisso? Sabe por quê, pastor? Porque Deus não fala mais com ele há muito tempo. Aí ele precisa buscar a profetisa, o profeta para falar. Deus avisou, a rebelião é como a feitiçaria. Ele vai buscar a feiticeira de Andor e se mata. Tem gente que despreza a unção. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, a capa. E o manto se rasgou, e Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel, e o entregou a alguém que é melhor que você. Primeiro livro de Reis, capítulo 11. Salomão, gente, pensa um homem sábio. Você acha que conhecer a Bíblia é bom? E é bom. Salomão escreveu três livros da Bíblia: Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Ele é um homem que a rainha do sul veio visitar ele para saber da sabedoria dele. Ele é um homem, gente, que excedia em riquezas em todo o tempo. Jesus cita: nem Salomão em sua glória. Esse homem que tinha sabedoria, que conhecia a Bíblia, não tinha temor do Senhor. É gente que diz: eu já conheço a Bíblia, mas não pratica. É por isso que Tiago fala: não sejais somente ouvintes, mas praticantes. Esse homem traz ídolos para dentro de Jerusalém. E, gente, Salomão irritou tanto ao Senhor, que Deus levanta um profeta chamado Aías. Ele pega uma capa nova e rasga em 12 pedaços. 10 ele entrega para Jeroboão, o rei mais perverso que Israel experimentou. Ele pega 2 e joga no peito de Salomão e fala o seguinte: porque você desprezou a minha palavra, você desprezou essa unção aí, ó. Deus rasgou o reino de ti. Assim como essa capa foi rasgada em 12 pedaços, ele vai dar 10 tribos do norte para um homem que vem depois de você, que é servo. Ele só não vai tirar Israel da tua mão agora por amor do teu pai Davi e por amor a Jerusalém, mas da mão do teu filho eu vou tirar. Gente, Israel se divide conforme a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque tem gente que despreza a unção. A Bíblia diz para que eu e você não desprezemos, mas diz que a gente pode pedir à vontade. Se vocês que sois maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Deus vai dar, querido. Pede o melhor dom, não tenha medo de pedir, não tenha medo de dizer: Deus, me dá do Espírito Santo, me dá da porção da unção do Espírito Santo, me enche do teu Espírito Santo. Deus, ele dá a quem pede. O Espírito vai distribuir do jeito que ele quiser, mas você pode pedir. Eu peço para Deus dons. Eu peço para o meu Pai, para que ele me capacite para uma obra que nós estamos começando aqui. Hoje de manhã eu desci cedo, estava conversando com o nosso arquiteto, e falando sobre crescimento de igreja. Eu falei: como é que a gente vai fazer aqui? Ele está dizendo para mim: pastor, nós vamos ter que aumentar aqui para lá e fazer uma fundação, e aumentar o Ministério Kids, porque para lá vai ser o nosso estacionamento. Gente, Deus dá talentos para esse tipo de gente. Deus dá sabedoria e entendimento para esse tipo de gente. Deus não chamou você apenas para sentar na igreja domingo após domingo, para vir aqui cantar louvor, trazer uma oferta e simplesmente ouvir uma palavra e voltar. Há uma unção sobre você, querido.
Há uma porção do Espírito derramado na sua vida. Há o óleo de Deus sobre você. Existe algo que você foi chamado a fazer. Existem pessoas aqui que precisam ser amadas por você. Existem pessoas aqui que precisam ser cuidadas por você. Existem serviços aqui que só você pode fazer. Só você. Nós temos um rebanho. Nós somos parte de um corpo de igreja. E nós precisamos um do outro. E a Bíblia diz que Deus deu uma promessa. De quê? Do Espírito. Para quê? Para que a gente faça obras maiores. Agora, vou para junto daquele que me enviou. Olha, Deus enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. É despedida. Mas vos digo em verdade, convém que eu vá, que se eu não for, o Consolador não virá para vós. Se porém eu for, eu vou lhe enviarei. Deus foi, sabe para quê? Para que o Espírito fosse derramado em nós. O Pentecostes fala disso. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu-se toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Nesse dia, Joel capítulo 2 se cumpriu, onde diz que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Pastor, então quer dizer que todo mundo vai falar em línguas? Não. Então quer dizer que todo mundo vai profetizar? Não. Então quer dizer que todo mundo vai ter dom de ciência? Não. Mas o Espírito vai repartir, de maneira que a gente tem aqui uma unidade cheia de diversidade de dons. Para quê? Para o bem da igreja, para o benefício do rebanho. Deus chamou o pastor Cláudio, por exemplo, com um dom específico, especial, para tratar de discipulado. Deus chama o pastor Alan, para quê? Para que ele ensine para mestres, para outros doutores, para graduados. Deus chamou você para você cantar. Deus chamou você para me incentivar. Eu gosto de andar com o irmão Daci. Porque o irmão Daci fala comigo assim: Daci, o que você acha? Vamos fazer? Ele, vamos, pastor, vamos fazer. Ele trabalha comigo como Caleb trabalhou com Josué. Gente, Caleb é um homem que incentivava. Quando Josué fala, vamos, eu já estou lá. Eu quero caminhar com você, então. Cada um de nós, gente, cada um de nós tem um valor no reino, mas principalmente tem um dom. Quando a Bíblia fala sobre isso, sobre promessa, aliás, Atos capítulo 1, o Espírito Santo é chamado de promessa do Pai. Promessa do Pai. É muito interessante quando a Bíblia revela esses detalhes. Jesus foi concebido pelo Espírito, foi batizado pelo Espírito, foi guiado pelo Espírito, foi ungido pelo Espírito, foi revestido com o poder do Espírito, ofereceu a si mesmo como expiação pelo pecado pelo Espírito, foi ressuscitado pelo Espírito e deu o mandamento pelo intermédio do Espírito, e na cruz ele diz, Pai, em tuas mãos te entrego o meu Espírito. E tem gente que tem medo do Espírito. E pastor, cuidado com esse negócio de Espírito aí, porque a igreja, querido, se não houver Espírito Santo, não tem igreja. Se não tiver Espírito Santo, não tem salvação. Se não tiver Espírito Santo, não tem convencimento de pecado. Se não houver Espírito Santo, não haverá dons de curar e maravilhas e milagres. Só que a gente fica engessado dentro de um conhecimento e não deixa o Espírito Santo navegar, flutuar, fluir no meio da gente, caminhar no meio da gente, andar no meio da gente e fazer a obra no meio da gente. Não existe nenhuma maneira, nenhuma forma de nós vencermos se não for pelo Espírito. Em Mateus capítulo 12, Jesus, ele cura um menino, a Bíblia diz que ele era endemoniado, surdo e cego. Esse mesmo texto está em Lucas capítulo 11,
E quando Jesus, ele cura aquele menino, ele diz assim, ele não expulsa demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. E Jesus tem que falar sobre casa dividida. Jesus tem que explicar sobre o reino dividido não subsistirá. E ele fala o seguinte, terminando, todo pecado e blasfêmia serão perdoados, mas o pecado contra o Espírito não tem perdão nem hoje, nem no futuro. Não tem perdão. Então não despreze aquilo que vem do Espírito. E não diga que aquilo que vem do Espírito é do diabo. Mas ele diz, mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino dos céus. Querido, o reino do céu vai chegar, sabe quando? Quando você deixar você ser usado pelo Espírito. Para de dizer que você não pode. Para de dizer que você não consegue. Para de dizer que você não é capaz. Deixa Deus te usar. Nós usamos essa palavra muitas vezes brincando, né? A gente não usa isso. Irmão, acho que eu vou pagar um almoço para você. Deixa Deus te usar. Não é isso? Deixa Deus te usar. Meu irmão, deixa Deus te usar. O Espírito de Deus, Ele quer muito mais de você do que você imagina. Ele pode transformar você numa arma. Ele pode transformar você numa bomba nuclear. Ele pode transformar você num instrumento afiado para a glória do Senhor. A igreja hoje cresce a cada domingo. Não venha com essas igrejas que só não, porque Deus ama. Querido, não existe. As parábolas do reino falam de crescimento. O reino de Deus é como um grão de mostarda, que eu ganhei esses dias um monte dele. Um grão de mostarda, ele é pequenininho, é menor das sementes, mas quando ele é misturado na terra, ele se torna maior das hortaliças. O reino de Deus é como um pouquinho de fermento que uma mulher junta numa massa e a massa cresce. A igreja vai crescer, sabe por quê? Porque é uma palavra de Deus de vitória sobre a igreja. As portas do inferno não prevalecerão, não haverá impedimento. Haverá resistência, mas impedimento não haverá. Mas tudo só vai acontecer se você fizer o quê? Se você pedir para que Deus te use, se você pedir para que a unção do Espírito venha sobre você, que só quem vai saber qual é o dom que você tem é você. E normalmente o dom que Deus te dá é um dom que Deus dá dentro daquilo que você já faz. Pedro era pescador. Jesus diz, eu vou fazer de você pescador de homens. Eu vou só dar uma ajeitada aqui na tua visão. Eu vou só dar uma consertada. O apóstolo Paulo era um advogado do Sinédrio. Falou assim, Paulo, eu vou ensinar outra coisa para você. Ele vai de cidade em cidade. O interessante é que ele vai de cidade em cidade, fazendo discípulo, batizando, fazendo discípulo, batizando. Mas quando chega em Corinto, ele para. A Bíblia diz que em Corinto ele ficou ali 1 ano e meio. E alguma coisa aconteceu ali em Corinto. Era uma igreja cheia de dons. O problema ali não era o dom. Eles não sabiam como usar o dom. O dom tem uma maneira de usar, claro que tem. Ele ensina isso no capítulo 14. E é para isso, gente, que eu quero chamar a igreja. A igreja, gente, faz parte e é um organismo vivo aqui do Senhor na terra. Agora não use a igreja para o teu benefício. Uma árvore que produz fruto, não produz fruto para ela mesma, mas para os outros. Você nunca viu a macieira comendo a maçã. Você nunca viu a bananeira comendo a banana. O que eu tenho é para você. E o que você tem é para mim. A capacidade que Deus me deu, gente. Vocês nem sabem o que eu tenho orado com Deus. Vocês não fazem ideia do que eu tenho falado com meu Pai. Sobre a sua vida, sobre essa igreja. E cada passo que eu dou, você pensa que eu não estou planejando? Você acha que eu estou perdido? Eu sei exatamente. Gente, não abandone o chamado do Senhor. Se Deus te der uma direção, querido, olha, não mude dela. Não desista dela. Siga em frente. Porque se você começar a ter medo, você vai viver que nem o povo de Israel, ó, dando volta no deserto. Chega na beira da terra da promessa e volta. Chega na beira da terra da promessa e volta. Chega na beira da terra da promessa e volta. A gente não foi chamado para andar em círculo. A gente foi chamado para ir para a terra da promessa e lá, na promessa, tomar posse da terra que manda leite e mel. Quero animar teu coração, sim.
Quero que você receba assim da unção do Espírito. Eu quero que essa igreja seja um lugar de derramado do Espírito Santo. Sim. Não tenha medo de ser cheio do Senhor. Não tenha medo de ser usado pelo poder do Senhor. Não tenha medo de usar os seus talentos para a glória do Senhor. Vamos orar. Fique em pé em nome de Jesus. Eu gosto muito de ser pontual. Vamos orar. Sai do seu lugar aqui. Eu queria que a igreja viesse aqui à frente. Eu quero ler mais um texto. Pode vir aqui à frente. Vem aqui, sai do seu lugar. Dá um passo aqui, pode vir aqui, não fica com medo não. Isso. Vem aqui. Pronto, isso, para que todo mundo passe aqui. Quero ler esse texto com vocês. 2 Reis 13. Depois morreu Eliseu. Olha que coisa, gente. Pastor, a unção permanece? Permanece. A não ser que você joga ela fora. Quando Deus chama Sansão, um anjo aparece para o pai dele, Manoá, Juízes 13, e fala assim: o teu filho Sansão, olha que coisa, ele tem uma vocação, ele vai ser libertador. 4 vezes em Juízes 13 a Juízes 16 diz assim: então o Espírito veio sobre ele e o possuiu. Ele rasgou um leão ao meio como quem rasga um jumento. Ele pega uma queixada de jumento e mata 1000. O Espírito estava lá. Mas ele começa a usar o Espírito de Deus, sabe para quê? Para os prazeres dele. Ele em 4 capítulos, ele se deita com 3 mulheres diferentes. O Espírito de Deus, ele precisa de pureza. Ele precisa de santidade. Ele é santo. Ele não anda nos esgotos da nossa alma. Ele não anda na lixeira da nossa vida. Quem anda na lixeira é espírito imundo. Espírito Santo precisa de vida limpa, de arrependimento, de conserto, de vida no altar. Eliseu é um homem que larga tudo por causa do Espírito. E ele pede a porção dobrada do Espírito. Ele morre, mas o Espírito estava lá. Sansão, o Espírito foi embora. Juízes 16, 20 diz assim: mais uma vez sairei como dantes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor o havia abandonado. Tem muita gente que anda tão torto, que nem consegue perceber, é tão insensível, que o Espírito Santo já foi embora dele. Mas aqui, Eliseu, ele morre enfermo. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Ele estava morto. E caindo nela o homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre seus pés. Eliseu morreu, mas a unção estava lá. Parece ser uma história bonita, mas não é. Essa unção devia ter ido para Geazi. Elias passou para Eliseu. Nós temos que fazer um tempo de transição de unção. Se você pegar em Números 27, Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, vem cá. Chama Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e coloca ele na frente da congregação. E chama o sacerdote Eleazar, e impõe as mãos sobre ele, e coloca sobre ele parte da tua unção, parte do teu Espírito sobre Josué. Nós temos que aprender a lançar sobre os nossos filhos e nossa descendência, sobre os nossos discípulos, sobre os pastores que vêm depois de nós, a mesma unção que recebemos do Senhor. Eliseu não conseguiu passar para Geazi. Geazi era ganancioso, o negócio dele era dinheiro. Foi buscar as capas festivais de Naamã
amou o prêmio da grana, do dinheiro. Aí Deus o rejeitou e a unção foi para a sepultura. Mas ficou lá ou não ficou? A unção vai permanecer em você, mas ela tem uma finalidade. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Diga no seu coração: o Espírito de Deus está aqui. Diga para Deus: Deus, eu preciso ser usado pelo Senhor. Existe uma área da minha vida, existe uma competência, existe um talento, existe um dom sobre Deus deu, e esse dom está sepultado, esse dom está enterrado. Senhor Deus, faz reavivar na minha vida esse dom, me enche com o teu fogo, querido. Viva uma vida onde tua vida é um altar que arde o fogo do Senhor, onde as línguas de fogo aparecem sobre sua vida, onde você manifesta o dom do Espírito Santo, onde as pessoas vão ver e vão reconhecer: olha, o Espírito de Elias está sobre ele. Pai querido, em nome de Jesus, eu não posso me furtar a orar pela tua igreja, porque eu tenho pedido que essa igreja experimente um grande avivamento, Pai, que haja conversões, que o coração dos pais se converta aos filhos e dos filhos aos pais, que as famílias sejam restauradas, que maridos e esposas peçam perdão um ao outro, que as casas dos seus filhos haja manifestação do amor, da graça, da esperança e do poder do Senhor, que a tua igreja experimente milagres, experimente curas. Pai, nós queremos ver cegos enxergando de novo. Eu quero ver, Senhor Deus, surdos ouvindo. Eu quero ver. Eu sei que tu és o Deus que levanta vale de ossos secos e faz exército. Pai, eu quero ver uma igreja que ama o teu povo, uma igreja disposta a te servir, uma igreja pronta para te amar, uma igreja pronta a servir o pobre, uma igreja com os olhos molhados, uma igreja que chora, Senhor Deus. Eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos batize com o teu Espírito Santo, não para criancice gospel, não, Senhor Deus, mas que o Senhor nos mergulhe na tua presença, que nos leva ao arrependimento. Pai, coloca fogo do Senhor em nossas vidas, queima o nosso coração como o altar do Senhor. Estabelece sobre nós, Senhor Deus, o teu Espírito Santo, nos convence das besteiras que estamos fazendo, dos pecados que estão nos arrasando, e nos leva a um lugar de arrependimento, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu quero pedir que a Igreja Batista do Bom Retiro, que a vida dos teus filhos que nos veem pela internet, seja marcada, transbordante, com o óleo, com a unção, com a porção dobrada do teu Espírito, para a glória do Senhor, e em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém, querido? Diga amém. Eu prego a palavra de Deus. Leva essa palavra para casa. Você quer se encher do Espírito? Cuidado com aquilo que você vê e que você ouve. Cuidado com os conselhos que você tem. Enchei-vos do Espírito com cânticos, com hinos, com salmos espirituais. Por que ele fala isso? Porque naquele tempo não tinha essa literatura aqui não. Sabe como é que a gente aprendia a Bíblia? Cantando. Você cantava um salmo e decorava ele. Você não canta canções aqui do Fernandinho, da Lara Soguedes, da Gabriela Rocha, da Lagoinha, da Ana Paula Valadão. Você não decora ela? O louvor é a palavra cantada. Mergulhe na palavra de Deus. Mergulhe. Se você pedir para o Espírito Santo vir, ele vai vir. Se você pedir para o Espírito Santo vir, ele vai vir. Ele vai distribuir o dom sobre a sua vida, conforme ele quer. Amém? Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Tenha um domingo cheio de Deus.